Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 6, a descendência de Abraão. Antes de iniciar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos em busca da tua bênção, do derramamento do Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos. Que ao abrirmos a tua palavra neste momento, o Senhor venha falar ao nosso coração e dar-nos o discernimento espiritual para entendermos a tua mensagem. Fica com os nossos irmãos, responde os pedidos de cada um e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. A descendência de Abraão. Queridos, os descendentes de Abraão literalmente são judeus, são árabes. Os judeus descenderam de Abraão através da semente de Isaque, da linhagem de Isaque. E os árabes descenderam de Abraão pela linhagem de Ismael. Mas, queridos, existem outros descendentes de Abraão, que não são judeus, que não são árabes, que não adotaram o judaísmo e que não adotaram também o islamismo dos árabes, os muçulmanos. Quem são estes? Os verdadeiros descendentes de Abraão não são os que descenderam dele pelo sangue. Não são os judeus e também não são os árabes, mas são os cristãos. Aqueles que descenderam da fé de Abraão. Aqueles que herdaram a fé de Abraão. Aqueles que abraçaram o descendente de Abraão, que é Jesus Cristo. E em Jesus Cristo, nós, todos os cristãos, judeus, gentios, muçulmanos, árabes, enfim, todas as religiões, todos os povos podem ser descendentes de Abraão, sim, através do descendente que se chama Jesus Cristo. Porque aqueles que são da fé, são da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, estes são filhos de Abraão. O verso áureo diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Deus nos chamou, Deus nos escolheu, Deus nos deu uma missão para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim como Deus tinha uma missão para Abraão, assim como Deus tinha uma missão para Israel literal, assim Deus também tem uma missão para você e para mim, anunciarmos o Evangelho eterno. O Evangelho que foi revelado a Abraão quando ele viu aquele cordeiro com os chifres presos no arbusto, e ele pôde então tirar, com muita alegria no coração, ele pôde tirar Isaque do altar de sacrifício e colocar o cordeiro que foi provido por Deus. Abraão entendeu o Evangelho quando ele viu aquele cordeiro que seria morto no lugar do seu filho Isaque. Queridos, este cordeiro é Jesus. Abraão entendeu esta grande verdade do Evangelho eterno. E é esta verdade que nós abraçamos. Certo dia, numa cidade pequena, o relógio da vitrine do joalheiro parou exatamente às 8h45. Muitos cidadãos tinham ficado dependentes daquele relógio para saber a hora. Quando eles passavam na frente da relojoaria, eles olhavam para a vitrine e ali viam o relógio e sabiam a hora. Mas agora o relógio parou. E era exatamente 8h45. Naquela manhã, homens e mulheres de negócios olharam para a vitrine e notaram que ainda eram 8h45. Crianças que estavam a caminho da escola perceberam que eles tinham muito tempo ainda. E assim, queridos, muitos chegaram naquele dia atrasados no trabalho ou na escola, porque o relógio tinha parado e eles tinham se tornado dependentes daquele relógio. Esta ilustração é uma representação do fracasso de Israel. Deus colocou Israel, a nação de Israel, no mundo para ser como um relógio, para que as pessoas olhassem para eles e conhecessem os tempos e os sinais dos tempos
e a vinda do Messias, a vinda do Salvador do mundo. Queridos, Israel foi colocado no mundo para ser o rosto de Deus, para proclamar o Evangelho eterno para o mundo todo. Na ligação geográfica onde Deus colocou Israel, era um ponto estratégico, naquele lugar estratégico entre 3 continentes, a África, a Europa e a Ásia. Todos tinham que passar por Israel. E assim, queridos, eles poderiam ser uma testemunha viva diante de todos aqueles que cruzassem aquele caminho. Porém, assim como o relógio do relojoeiro parou, assim Israel também parou. Não cumpriu com o seu propósito. Não foi um fracasso total. Por quê? Porque Deus tinha um remanescente. Naquele tempo Deus tinha um remanescente e hoje Deus tem um remanescente. E o propósito divino está sendo cumprido através do remanescente e através do descendente de Abraão, Jesus Cristo, nosso Salvador. Que as pessoas que olham para você, meu irmão, não sejam enganadas pelo seu estilo de vida, pelo seu mundanismo, que você e eu não percamos as características de filhos e filhas de Deus, aquilo que nos identifica como o remanescente de Deus. Que as pessoas, ao olharem para você e para mim, vejam o tempo em que estamos vivendo, os sinais do tempo se cumprindo. Queridos, as pessoas que olham para nós precisam saber que não temos muito tempo, que existe urgência, Jesus está voltando. Temos que nos preparar para este grande e maior evento de toda a história humana, a segunda vinda de Jesus. Cumpra com o propósito de Deus na sua vida, pelo poder de Jesus Cristo e pela habitação do Espírito Santo em você. Aleluia!